Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos retornando no intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada de vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola presente, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Claudemir Vela presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Eli Venâncio Ferreira presente, José da Silva Afonso presente, José Ranieri Neto presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Marco Antônio Souza presente, Milton César Sardim presente, Natalina Davi da Silva presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 21 vereadores presentes, a quórum regimental. Reabertos os trabalhos da 40ª sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2025, às 16h08. Iniciaremos agora a ordem do dia com processos em segunda discussão. É o processo 305/25, é o projeto de lei número 86/25, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos para a organização da sociedade civil, do setor privado que especifica, Casa da Criança, autoria prefeita municipal, o referido processo está em discussão. Ninguém querendo usar a palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 305/25, passaremos ao processo 306/25. É o projeto de lei número 87/25, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse complementar de recursos públicos para as organizações da sociedade civil que especifica, acrescendo valores aos previstos na Lei Municipal número 7.874, de 12 de dezembro de 2024, autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. Passemos ao processo 288/25, é o substitutivo ao projeto de lei que autoriza a instituição, no âmbito da rede pública municipal do ensino de Bauru, programa de bombeiro na escola, com o objetivo de promover ações educativas voltadas para a prevenção de acidentes em primeiros socorros, em parceria com o Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, autoria Hélio Venâncio Ferreira. O referido processo está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. Processo 288/25, passaremos aos processos em primeira discussão. É o processo 206/25, é o projeto de lei número 64/25, que reestrutura a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru e da outras providências, autoria prefeita municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Presidente, eu gostaria de pedir o sobrestamento desse processo por 3 sessões ordinárias, considerando que no dia 18 de novembro nós temos uma reunião com toda a equipe da CIPA, juntamente com a Comissão de Justiça. Ok, excelência. Sendo assim, o pedido de sobrestamento por 3 sessões ordinárias está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o sobrestamento do processo 206/25 por 3 sessões ordinárias. Passaremos agora ao processo 277/25. É o projeto de lei número 79/25, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de fomento, subvenção, repasses de recursos públicos municipais para as organizações da sociedade civil, OSCs, que especifica a autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo 277/25. Passaremos agora ao processo 259/25, ao projeto de lei que revoga o parágrafo único do artigo 7º da Lei Municipal número 4.963, de 11 de abril de 2003, que dispõe sobre o Programa de Tratamento Fora do Município, TFD. Autoria Edmilson Marinho da Silva Júnior. E o referido processo está em discussão. Pede a palavra ao autor e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde mais uma vez aos vereadores, vereadora, todos que nos assistem e nos acompanham.
Simples, pedir a palavra só para explicar para a população, para os vereadores, rapidamente, esse projeto, presidente. Muitas pessoas precisam do transporte, né? E muitas vezes essas viagens até 50 quilômetros. E aí, uma visita nossa da DRS, onde não pode liberar esse transporte até 50 quilômetros. Então, a ideia desse projeto de lei é, quando um munícipe da cidade de Bauru precisar agora desse transporte, né, porque a gente fala 50 quilômetros como se fosse o quintal da nossa casa, e não é bem assim. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente vai andar aí 50 quilômetros, principalmente pessoas às vezes que precisam de um tratamento, está precisando de algum... vem aí sofrendo de alguma doença, o quanto que fica mais debilitado. Então, a ideia é exatamente essa, tá? Porque foi até estranho quando a diretora da DRS falou sobre isso, porque na minha mente, até 50 eles dariam transporte, mas é o contrário, né? Eles dão um transporte a partir dos 50. Então, a ideia é basicamente essa, é só para melhorar o transporte da população. Só uma pergunta, excelência, só para ficar claro então. Então, significa que, a partir dessa revogação, não há mais limite de quilometragem. Isso. Precisou de tratamento fora da cidade, Vai ter automaticamente o município vai atender, não importa se são 10, 15, 20. Vereador, É isso. outra pergunta, por gentileza. Nesse perímetro de 50 quilômetros aí, qual seria a cidade, tirando Jaú? Onde que sairia, por exemplo, o pessoal daqui... De Bauru, vamos supor, se você... De Bauru a Jaú, tudo bem, tem um Amaral Carvalho ali. Qualquer cidade que... 50 quilômetros, Lençóis Paulista. Então, por exemplo... Até Lençóis Paulista você pode ter o transporte. Tá. Aí até Iacanga, um exemplo. Não vai ter... É isso que eu estou... Aí você não vai ter mais o limite. Não, mas não é isso. Não sei se o senhor me entendeu. Por exemplo, é questão de saúde, né? Sim. Certo? Botucatu são 100 quilômetros, daí já vai. Aí já ia. Né? Mas, por exemplo, você pega zona leste, região leste, você vai para Jaú. Aí, 50 quilômetros aqui é Iacanga, não tem nenhum tipo de serviço. 50 quilômetros aqui é Pirajuí, eles dependem do nosso serviço. Não, tem muito serviço que a gente vai fazer em Pirajuí. Em Pirajuí? Tem. Mas Tipo assim, ó, de saúde? Por exemplo, só para você ter uma ideia, às vezes bastante cirurgias, tipo assim, de vesícula, hérnia, essas coisas, às vezes o município não tem, e aí Pirajuí tem. Entendeu? É mais ou menos isso. Na verdade, acho que é importante deixar claro que, assim, não importa qual a cidade, não Pelo menos importa. fica livre. Vai ficar livre. Precisou de transporte público, qualquer cidade independente, porque aqui é como eu entendi, excelência, é como se qualquer tratamento que você vai fazer a menos de 50 quilômetros, o paciente tem que se virar com o transporte. Isso, presidente, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é uma boa proposta. Parabéns. Eu faço reserva do meu tempo, presidente. Vossa Excelência dispõe ainda de 6 minutos e meio. O referido projeto continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Alexandre Bussola e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, é um projeto de lei importante, fruto de uma discussão que houve da Comissão de Saúde dessa casa com o Estado, onde a diretora regional também pontuou dessa necessidade no ajuste dessa lei. Vamos dar um exemplo muito claro. Há uma demanda, por exemplo, de quase zero em Ubirajara para certo tipo de cirurgia, e que Bauru poderia muito bem encaminhar pacientes para tipo de cirurgia onde a cidade de Ubirajara já está contemplada, mas não poderia em função do quê? Desses custos e dessas demandas. E vou além, não vou fazer emenda no projeto, mas, senhores, a situação desses pacientes que saem e não tem o seu respaldo financeiro e a pessoa não tem condição nem de transporte, vereador Bira, e nem de alimentação, e vou dizer algo a mais. O próprio servidor hoje, que trabalha com as ambulâncias, vereador Estela, tem um recebimento muito abaixo daquilo que deveria receber para o transporte também desses pacientes. Algo que chamou a atenção esse final de semana, de muitos e muitos pacientes também, de familiares que estão ali no hospital estadual regional, que levam que os seus
parentes estão internados, as pessoas estão ali passando fome. Não tem alimentação, não tem moradia, não tem estadia. O que foi feito na cidade de Ribeirão Preto, vereador Natalino? Se criou um bom prato dentro do hospital de Botucatu. Está no momento da cidade de Bauru pensar nisso, porque nós atendemos mais de 60 municípios, e quem vai no horário lá de visitas, que como nós acompanhamos, por fazer atendimento religioso, vê pessoas lá passando fome, situações precárias, e tem que ser atendido. Às vezes, vereador Marcelo, o acompanhante tem o direito, mas às vezes a pessoa que está lá tem um filho, tem 3, 4 filhos, não tem com quem deixar, e não é assistido. Agora nós estamos falando de um SEASA que está ali próximo, vereador Dário, um SEASA que está ali próximo. Nós estamos falando de uma cozinha da Unesp que está lá parada, que poderia ser utilizada. Teve um diretor no passado da Unesp que defendia já uma criação de uma cozinha piloto, em convênio com o SEASA. A Prefeitura de Bauru só entraria com a mão de obra, e a Unesp iria já ceder o espaço para produzir alimento de R$1, para atender justamente as famílias desses pacientes que ali estão. É projeto como esse que nós temos que retomar e começar a discutir. Meu com a parte, Pedro. Vereador Sandro, parabenizar pela sua fala, somente para destacar, né, o senhor realmente muito brilhantemente sobre o seu comentário aí, sobre essa iniciativa, mesmo porque nós vivemos num país, né, vereador, que é um desperdício fora do comum, infelizmente, né? Parece que, assim, é algo que as pessoas precisam mendigar, é lamentável, né? Uma iniciativa dessa, não tem como, não tem como não estar a favor daqueles que, de fato, acompanham os seus entes, seus parentes, e está realmente aí, como o Vossa Excelência colocou aí, eu também tenho realmente sido solicitado por o apoio de pessoas que muitas das vezes ficam lá em Botucatu, né, sem realmente um apoio humanizado, qual realmente que a nossa saúde precisa cada vez mais ter essa, né, guarida, esse apoio. Parabéns. Só uma parte, vereador, referente à fala sobre os locais onde nós temos atendimento, em uma das visitas à cidade de Pirajuí, na Santa Casa, o provedor ali da Santa Casa, ele disse que Pirajuí está à disposição para receber pessoas de Bauru que precisam fazer cirurgias como essas que nós temos filas gigantescas aqui em Bauru, vesícula, entre outras. A Santa Casa está parada lá pedindo essas cirurgias. Por que a DRS não envia aqui? Justamente por causa desse problema que esse projeto aqui vai sanar. Porque às vezes a família não tem condições de ir até lá. Então, também considero e parabenizo o autor e a comissão por esse trabalho. São debates como esse, projetos como esse, que são importantes, que tem que ser aprovado. E vou mais além. Eu não sei se é culpa do município ou culpa até do próprio Estado, mas eu esperava um pouco mais da relação com a Unesp. O que a Unesp, de fato, traz de benefício para a cidade de Bauru, não somente na formação, mas nos convênios que poderia muito bem estar atendendo o nosso município. Esses alunos poderiam muito bem estar dando respaldo, como há uma discussão agora que está iniciando em relação à habitação, mas tem muitos mais projetos que poderia ter sido feito parceria e ampliando mais esse trabalho. Faço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos e meio. O referido processo continua a discussão. Pede a palavra a vereadora Estela e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Vereadores, eu não vou me opor a dar um sim
ao projeto, porém quero fazer aqui alguns comentários, que para mim, pela minha forma de atuar, seria impossível não fazê-lo. Até fui até aqui o jurídico, porque eu gostaria de ver o parecer jurídico em torno do PL. E vou dizer a minha opinião. Acho que a mesma intensidade de necessidade de diminuição dessa distância, ou seja, a autorização para o transporte dos pacientes, de acordo com a sua necessidade, não com raio de quilometragem, é tão necessária quanto, a meu ver, a iniciativa legislativa é ilegal e inconstitucional. Oxalá que o líder da prefeita, que faz parte da Comissão de Saúde, tenha dialogado com o secretário de Saúde e a prefeita. Vou explicar aos senhores por que esta minha visão. Porque o grande debate que precisa ser feito sobre TFD, ele não é de âmbito unicamente local, ele é de âmbito estadual. E também repousa em qual é a política pública dada ao apoio social de todas as cidades. Que é ínfimo, que é pequeno, que é precário. E isso impede em muito a qualidade do atendimento que as famílias têm quando fazem essa viagem. Independente para qual cidade vá. Tem exceções? Tem exceção. Mas não há uma preocupação estrutural e orçamentária de se ter uma equipe de apoio social, e aí são guerreiros, os que estão lá, são guerreiros. Quem nunca viu, quem nunca visitou o apoio social daqui, por exemplo, sugiro que o faça. Mas, a grosso modo, a equipe deveria ser maior, melhor remunerada, as instalações mais adequadas, que o diga os dias de chuva. E isso não é muito diferente em outras localidades. Aí, por que a competência do Executivo? Porque quando eu diminuo a quilometragem, eu estou ajudando as pessoas a chegarem, mas não estou calculando itens que o líder da prefeita colocou aqui. Por isso que eu estou dizendo, oxalá que tenha conversado com o Executivo. Por quê? Porque nós já temos que fazer, depois do acidente, e esse não é o primeiro, isso seguramente não será o último, mas que resultou em vítima fatal. O número de horas que esses servidores estão fazendo para fazer essas viagens. O número insuficiente de motoristas para essas viagens. Os salários que eles percebem para serem esses motoristas em praticamente tempo integral. E isso tudo é um debate orçamentário, é um debate estrutural. Necessário? Extremamente necessário. Mas que, para trazer completude, e não ser apenas uma vontade, para não ficar na esfera de uma lei autorizativa, porque talvez, eu não li, confesso que, por conta dos debates da ferrovia, nas últimas 2 semanas, não pude participar da reunião da Comissão de Justiça. Mas eu tenho quase que convicção que a procuradora que deu o parecer aqui deve ter se esmerado na possibilidade do Legislativo propor a exclusão de um item, que é isso que está sendo proposto. O item que estabelece 100 quilômetros como 50 como um limite para garantia desse transporte. Então, é um projeto dicotômico. O meu sim é o sim para que os executivos de todo o nosso entorno pensem no apoio social, pensem na logística, pensem no orçamento, pensem na estrutura. Mas, se isso não tiver sido dialogado para um debate de regulamentação e previsão orçamentária, é outra lei natimorta. É outra legislação na biblioteca das legislações municipais que não surtirá efeito. Ou, se surtir, pode surtir de forma improvisada, sobrecarregando um número insuficiente de trabalhadores, expondo a risco trabalhadores e toda a estrutura de apoio,
e também aumentando o número de pessoas que saem daqui para um procedimento delicado com a sua família e seu acompanhante, que será ainda maior nos relatórios de desatenção, ou seja, eu vou, mas eu não tenho o aparato e a estrutura. Por quê? Porque nós não podemos permear as legislações apenas pelas nossas intenções. A intenção é fantástica. Esse debate sempre existiu, e esse debate sempre existirá. E acho, inclusive, que este debate do apoio social e da diminuição da distância, presidente, deveria nortear uma ação entre as comissões de saúde dos parlamentos regionais com os executivos, para poder sentar na mesa do DRS, inclusive, para ser uma política integral deste apoio, porque ela não é meramente complementar, ela não é meramente intencional, mas ela não será efetiva se ela não tiver o orçamento, compromisso e uma visão política de que não pode continuar como está. Porém, na minha visão, a lei por si só não a resolve. E mais do que isso, de repente, repito, se não tiver sido dialogada, muito provavelmente vá a prefeita propor um obstáculo jurídico. Me honra, presidente, com a parte. Não, acho que vem a calhar, vereadora, e a fala da Vossa Excelência está correta, no sentido de que eu quero até parabenizar a proposta do vereador locador, é muito importante, mas que isso levante um outro debate. Por quê? Porque eu tive um caso semana passada de uma paciente que estava em Botucatu, teve alta às 16 horas, e a ambulância chegou para trazê-la com a filha à meia-noite. Das 16 até a meia-noite, aguardando um transporte. Então, o que significa isso? A quantidade de viaturas que nós temos hoje, ambulâncias e motoristas, é insuficiente para a atual demanda, que eu acho que esse é um assunto que precisa e merece um bom debate. Levantar quantos pacientes vão, qual o tempo de espera desses pacientes, para que a gente possa cobrar que essa questão do vereador locadora também seja implantada. Eu acho que é um assunto bastante importante para tratar na cidade de Bauru, que tem uma quantidade de viaturas inadequadas para o serviço que precisa ser realizado hoje. Digo mais, presidente. Viaturas e servidores em número insuficiente, viaturas mal conservadas e num projeto polêmico de terceirização da manutenção da nossa frota. Denunciamos isso inúmeras vezes aqui. Aliás, de novo, nós estamos num processo licitatório de emergência para suprir por outra desídia da Secretaria de Saúde do governo em relação a um processo caríssimo, não do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da efetividade e da importância do atendimento. Agora, quem vai tem que voltar. Quem daqui, quais vereadores que acompanhem minimamente a pauta da saúde já não recebeu reclamações como a que o vereador Marcos acabou de colocar? Olha, eu estou aqui já faz 6 horas. Não é? E, às vezes, pessoas num pós-cirúrgico delicadíssimo. Não é? Familiares, às vezes, idosos, que vai acompanhar alguém. E, assim, situações delicadíssimas, extremamente delicadas. Portanto, na minha visão, darei o sim ao mérito da vontade política de que essa distância se encurte, com a consciência de quem vê que, para que seja minimamente implantado, não depende apenas desta iniciativa, depende de um planejamento, de um orçamento, de um debate. E aqui, mais uma vez, já que foi idealizado no debate da comissão, seria muito importante que, quando nós propuséssemos esse tipo de iniciativa, se tivesse aquela preocupação do nada sobre nós sem nós. Uma reunião, por exemplo, com a linha de frente destes serviços no âmbito do município, poderia alertar sobre dados estratégicos que podem acabar virando o empecilho do governo implementar e depois ainda vai se ter o pretexto de. Então, é importante o tema, merece que seja encurtada essa distância, porém, mais do que retirar o artigo, é uma previsão efetiva de compromisso e de orçamento governamental para garantia de transporte seguro e com o apoio social necessário e com o número de servidores adequado. Ok, vereadora. O referido processo continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, queiram se manifestar, está aprovado. Passaremos agora ao processo 273/25. É o projeto de resolução que inclui parágrafo 2º, o artigo 64 da resolução 263, de 19 de dezembro de 1990, transformando o parágrafo único no mesmo artigo em parágrafo 1º. Autoria, mesa da Câmara. Questão de ordem. Deferido. Solicito o sobrestamento por 9 sessões. O pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Votação contrária da vereadora Estela Alexandre Almagro e do vereador Beto. Está aprovado o sobrestamento por 9 sessões. Passaremos agora ao processo 274/25, é o projeto de emenda à lei orgânica do município, que inclui o parágrafo 2º ao artigo 16 da lei orgânica do município de Bauru, transformando os parágrafos único no mesmo artigo em parágrafo 1º, autoria Alexandre Bussola, Antônio Carlos Domingues, Arnaldo Ribeiro, Estela Alexandre Almagro, José Roberto Martins Segala, Júlio César Aparecido de Souza, Marcelo Roberto Afonso, Márcio Teixeira, Milton César Souza Sardim, Natalina Vida Silva, Sinuê, Daniel Preto e Vanderlei Rodrigues Júnior. Questão de ordem, senhor. Deferido. Solicito o sobrestamento por 9. Referido processo está em... O sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Sobrestamento por 9 sessões. Passaremos com manifestação contrária da vereadora Estela e vereador Beto. A senhora gostaria de fazer uso da palavra, vereadora? Eu vou abrir a palavra para Vossa Senhora, para Vossa Excelência. No sobrestamento, tá? Eu vou abrir a palavra para Vossa Excelência, democraticamente. Presidente democrático que sou. Eu serei objetiva, na verdade, eu quero apenas manifestar minha opinião. O que parece ser muito polêmico, para mim é muito simples. Nós podemos sobrestar por 9 ou por 18. Eu acho que é um assunto que, na prática, ele está resolvido. Como a mais alta corte desse país, independente da paixão ou do ódio que possam nutrir pela corte, quem quer que seja, não há esfera superior no âmbito nacional. Essa foi uma discussão que permeou os debates no STF por muito tempo. E são posições, até certo ponto, polêmicas, porque a discussão da suplência no Brasil, ela não deixa de ser um mecanismo do poder político que norteia as eleições e as coligações. Isso é fato. Isso é fato. Até porque o formato das composições tem muito a ver com um todo e não com figuras individuais. Né? Ninguém é eleito por ser o mais votado. Várias eleições, o mais votado da cidade ficou fora das composições, dada a insuficiência dos votos dentro de uma coligação. Então, eu compreendo isso. Tenho plena concordância com isso. Por outro lado, chegou às raias do Supremo o clamor de outras utilizações diversas do papel de um suplente. Os momentos oportunísticos de uma votação polêmica, não é? A necessidade de acordos que nem por todos foram ou são considerados saudáveis. Eu não vou entrar no mérito. A grande questão é que, dependendo desse debate, a opinião da imprensa, que em muitos momentos norteou isso, e a opinião desse debate dentro dos parlamentos, há uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. E quando eu digo ponto, é porque não vai reacender o debate sobre isso. É uma decisão tomada. A decisão da mesa é protocolar, senhores, é protocolar. Inclusive, opino que se a mesa propõe e o plenário rejeita, isso não derruba a posição do Supremo Tribunal Federal, porque são esferas completamente diversas. É uma decisão já tomada. Agradar-nos ou não, não nos compete mais, independente do que pensa cada um de nós. Aí vamos imaginar
que num período próximo alguém continue se afastando em contrariedade com a decisão tomada pelo Supremo e o suplente C tenha posse dada por esta casa, isso pode ser alvo de uma judicialização, que eu acho absolutamente desnecessário para o vereador, para o suplente e para o Poder Legislativo, que não é a posição mais adequada do mundo, independente de se unanimidade ou uma maioria acha que a decisão do Supremo Tribunal Federal não é assertiva. Ela é uma decisão, ponto. Mas isso enfraquece a posição do Poder Legislativo, eu acho, porque fica parecendo que eu vou teimar até onde der. E não vai dar, ainda que seja por 18. Então, não vai ser agora. Só que o fato de não ser agora não vai tirar a possibilidade de uma judicialização para que se torne efetiva. Porque cada um na sua esfera, não é? Cada um no seu quadrado. E o quadrado do mundo jurídico, do mundo judicial, decidiu que doravante daqui será. Isso já está valendo. A Câmara atrasar-se para colocar isso no regimento interno e na lei orgânica, em nada altera uma decisão que, gostem ou não, está tomada. Era isso, presidente. O pedido de sobrestamento continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Voto contrário. Aprovado com voto contrário da vereadora Estela Alexandre Almagro. Passaremos agora ao processo 310/25, ao projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Parque Roosevelt. Autoria, Biratã Cássio Sanches. Referido processo está em discussão. Pede a palavra o autor e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Com a palavra o vereador Biratã Cássio Sanches. Não vou utilizar todos os 10 minutos, presidente, agradeço. Eu quero aqui apontar a necessidade da reorganização de associações como essa que nós estamos propondo. Uma das poucas que funcionavam em Bauru e funcionam, está numa transição agora, é a associação do meu bairro, vereador Miltinho. E atendendo o pedido das pessoas que fazem esse trabalho, que fazem essa conexão com a população, eu sei que os senhores e a senhora aprovarão. Nós pedimos com toda a prudência, né, sobre documentação, transparência, para que realmente eles pudessem ter o acesso aos demais benefícios que o poder público pudesse oferecer. Então, é muito singela essa homenagem aqui, esse pedido, né? E eu tenho certeza que apenas a exposição de motivos é o suficiente para a gente poder pontuar. Então, a Associação de Moradores do Parque Roosevelt, inscrita com o CNPJ, vou pular aqui para, né? Localizada na Rua Alameda Sócrates, quadra 1369, Parque Roosevelt, Bauru, é uma entidade civil sem fins lucrativos que, desde sua fundação, em 27 de outubro de 1994, tem desenvolvido ações de relevante interesse social, voltadas à integração, lazer, bem-estar da sua comunidade local. Entre suas atividades, destacam-se a promoção de eventos comunitários, como tradicional festa junina, Dia das Crianças, realizados 2 vezes por ano, sempre de forma gratuita e acessível, custeados integralmente por meios de doações. Tais ações beneficiam, em média, 200 pessoas por evento, entre adultos e crianças, fortalecendo vínculos familiares, promovendo a solidariedade e contribuindo para a valorização da cultura popular. Por sua atuação contínua e impacto positivo na comunidade, a Associação de Moradores do Parque Roosevelt demonstra ser merecedora do título de utilidade pública, visto que seu trabalho tem se mostrado fundamental para o desenvolvimento social, comunitário, cultural daquela região, além de colaborar de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que são atendidos por esta associação.
Também preciso ressaltar ainda a necessidade de obtenção deste certificado, uma vez que a legislação vigente, o PL 5166, de 8 de julho de 2024, prevê desconto de até 70% na tarifa de água para entidades reconhecidas como utilidade pública, benefício que possibilitará a associação destinar mais recursos para a ampliação de suas atividades em prol da sua comunidade. Enfim, a Associação dos Moradores é exemplo concreto de como a sociedade civil pode se organizar, deve se organizar e atuar em benefício coletivo, reafirmando o seu compromisso com a responsabilidade social, solidariedade e o desenvolvimento sustentável. Eu preferi ler a exposição de motivos na íntegra, porque eu sei que os senhores também participam dessa atuação, colaborando, entendendo a necessidade e a finalidade dessas associações. Então, eu quero agradecer e pedir o apoio daqueles que talvez tenham algum tipo de resistência, o que eu acho que não vai acontecer, mas justamente para que a associação tenha aquilo que pode alavancar o seu trabalho. A gente sabe como funciona, tudo é voluntário, tudo é doação, e se conseguir, pelo menos, o abatimento do custo da água, já vamos estar colaborando para que ela permaneça e continue fazendo seus eventos e integre cada vez mais os moradores e aqueles que fazem parte da associação. Obrigado pela oportunidade, presidente, faço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 5 minutos e meio. Referido ao processo continua em discussão. Ninguém mais pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, serei breve. Nada a me opor ao projeto. Vou votar favorável, né? Reconheço o trabalho dessa e de tantas outras associações. Quero trazer aqui apenas uma provocação e vou sugerir que a Comissão de Assistência da Casa, vereador André, possa chamar essa discussão, porque ela não é deste mandato. Creio eu que não seja nem do anterior. Desde o advento da Lei 13.019, de 2014, salvo engano, 14, né? Nossa assessoria jurídica, não há mais a necessidade de que o Poder Legislativo declare nenhuma entidade de utilidade pública. Tampouco a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal. Essa retórica acaba se fundamentando numa teimosia governamental muito fruto do desconhecimento da própria Lei 13.019. Qual seja, cumpriu os requisitos, está devidamente constituída, presta conta, tudo em ordem, é de interesse público, se assim estiver constituída em dia. Ponto. Dispensa que qualquer entidade, organização social qualquer, peça ou ao Executivo, ou aos vereadores, ou ao deputado, que a entidade seja declarada de interesse social, de interesse público. Utilidade pública, para quê? Não há essa necessidade, mas a teimosia do governo acaba estabelecendo um rito nos bastidores que obriga o parlamento a continuar concedendo título de utilidade pública. E nós estamos caminhando para 10 anos, daqui a 4, da lei que é de... Não, já passou. Já estamos em 11. 11 anos. Ela não é de 19, é 13, 19, mas ela é de 2014. Me honra com a parte, vereador Elinho. Vereadora Estela e todos os demais vereadores, enquanto presidente desta casa, na licença do presidente Marcos, nós fizemos um questionamento e a casa hoje tem a resposta de que não depende. Então, até vou pedir para o Ronaldo aí, depois, se for possível, divulgar para todos os vereadores, porque já veio por escrito esta resposta. Mas a resposta, vereador Elinho,
ela ainda não resolve. Vou dizer ao senhor por quê. Porque a teimosia é procedimental. Então, a gente escuta o tempo todo de entidades, vereador André, que preside a Comissão de Assistência, e também de Educação, porque as entidades não estão todas focadas, naturalmente, na assistência, e tampouco só na educação. Mas, como uma grande parte das que têm convênio com o município ou parcerias com o município estão no campo da assistência ou da educação, também estão na de saúde. Mas, quando vai se fazer os procedimentos, ainda há nos ritos quem peça. Está aqui o vereador Neto, que atua na área do esporte, eu estou vendo que ele está fazendo sinal de positivo com a cabeça. E a área do esporte é uma das que a gente tem ouvido mesmo o lamento dessas entidades. Então, vamos suprimir. Se o Executivo já respondeu ao Legislativo que não é necessário, então falta o Executivo fazer a sua própria lição de casa. Reúne com a equipe da Escola de Governo e vamos dar o treinamento, as informações necessárias a todos os convenientes de todas as áreas, de todas as secretarias do governo. Para quê? Não é que seja cansativo a declaração, é mais um projeto, mais um PL no escopo das discussões aqui, das deliberações. É que não é mais necessário há 10 anos que quem quer que seja tenha que pedir a um vereador ou a todo o poder legislativo que declare a entidade de utilidade pública, porque a 1319 de 2014 já equacionou esta questão procedimental. Agora, com a resposta do Executivo, falta o Executivo, de fato, colocar em prática aquilo que ele declarou para a mesa da casa e parar de criar empecilhos que levem as entidades ainda a procurar esta casa para a declaração de utilidade pública. Muito bem, o referido processo, que é o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Parque Roosevelt, continua em discussão. Pede a palavra o vereador Hélio Venâncio. Cabelinho e terá por até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, é uma discussão bastante importante, até porque atinge, né, de fato aí todas as entidades. E, como eu disse, enquanto, né, presidente em exercício, atendendo aos questionamentos aí de alguns vereadores, foi feita solicitação para a prefeitura e a resposta veio através deste ofício, Gabinete da Prefeita, 1913/2025. E eu vou só para a conclusão, até para ser breve. Por todo o exposto, devemos ressaltar que a ausência de certificação de utilidade pública não constitui impedimento para o recebimento de recursos públicos por meio de emendas parlamentares impositivas, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência dos órgãos de controle. A Lei 13.019/2014, que rege as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, não estabelece a exigência da referida certificação como requisito para a celebração de parcerias ou transferências voluntárias, tampouco como condição para a execução de emendas impositivas. Assim, a entidade estará apta a receber tais recursos, desde que atenda os requisitos legais aplicáveis aos previstos no marco regulatório das organizações sociais. Pois não, vereadora. Só me permite, a conclusão parece ser uma sinalização muito objetiva, uma consulta quanto às transferências a partir dos convênios e parcerias. Algumas das preocupações levantadas aqui pelo vereador Biratã, e não apenas essa, em algumas discussões na área da agricultura, por exemplo, quando a gente defende a agricultura urbana e periurbana com as hortas comunitárias, é no escopo de alguns benefícios e não necessariamente transferência de recursos, como, por exemplo, subsídio para tarifas de água e de luz destas entidades. Então, não sei qual foi o ofício, mas eu estou vendo que a finalização da resposta, agora não sei se ela aprofundou ou não, mas a Lei 1319, ela já é o bastante, na minha visão jurídica, para todo o escopo das nossas preocupações.
de fato, agradeço, vereadora, e de fato é isso. Então, é sempre importante o debate, eu estou tornando público aqui, mas o que nós temos é isso. A Lei 13.019 de 2014, de fato, deve ser o bastante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 310/25. Passaremos agora aos processos de discussão única. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicitamos que todos os processos em discussão única sejam votados em bloco. Atenção, senhores vereadores. Tem destaque, vereadora Estela, 259 e 260, destaque da vereadora Estela. Tem mais algum destaque, senhores vereadores? Não? Sendo assim, o pedido está em votação. Ninguém querendo usar... aqueles favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovada a votação em bloco. Então, nós vamos votar em bloco, senhores vereadores. As moções. 246/25 de aplauso à padaria e confeitaria Tássia Realty Baqueri. Pelo sucesso... Baqueri? Hã? Baker. Pelo sucesso na trajetória empreendedora de sua fundadora e relevante contribuição à qualidade de vida e economia na cidade de Bauru. Autoria: Luiz Eduardo Penteado Borgo. 248/25 de aplauso, excelentíssimo senhor ministro do Estado das Relações Exteriores, para que tome providências junto aos governos do Brasil e da Nigéria para o combate à perseguição, violência religiosa contra cristãos naquele país. Autoria de diversos vereadores. Moção 249/25 em repúdio à Embaixada da República Federativa da Nigéria do Brasil pelos constantes casos de perseguição religiosa e violência contra cristãos naquele país. Autoria de diversos vereadores. Moção 250/25 de aplauso ao senhor José Luiz Miranda Simonelli por sua destacada trajetória profissional, contribuição ao desenvolvimento econômico e social de Bauru e região e relevante papel no fortalecimento do setor industrial paulista. Autoria: Arnaldo Ribeiro. Moção 251/25 de aplauso à cooperativa de crédito Cicobi, Coopmil, na pessoa da senhora Paloma Ramos de Souza Cristianini, pelo exemplo de liderança, profissionalismo e dedicação que engrandecem e fortalecem Bauru e região. Autoria: Hélio Venâncio Ferreira. Moção 252/25 de aplauso à creche Unidos para o Bem, CEUB, pela sua dedicação exemplar de educação infantil e ao acolhimento de crianças com amor, respeito e responsabilidade social. Autoria: Vanderlei Rodrigues Júnior. Moção 253/25 de aplauso à Igreja Pentecostal Deus é Justiça, pelos seus 23 anos de fundação, trabalhos realizados em nossa cidade. Autoria: Dário Luiz, Vanderlei Rodrigues Júnior. Moção 254/25 de aplauso à oficina Grazicar, pela brilhante trajetória profissional ao longo dos 30 anos de serviços prestados à sociedade bauruense. Autoria: Natalino Davi da Silva. Moção 255/25 de aplauso ao Colégio São Francisco de Assis pelos seus 70 anos de dedicação à educação, à formação humana e aos valores cristãos em Bauru. Autoria: Arnaldo Ribeiro. Moção 256/25 de aplauso à senhora Mariana P.T. Linkar, por sua trajetória, por sua história e exemplo de superação, ética, trabalho e amor pelo que faz. Autoria: Milton César de Souza Sardim. Moção 257/25 de aplauso à empresa Transfesa S.A., por seus 40 anos de fundação e de referência no setor ferroviário para todo o Brasil. Autoria: José Raniero Neto. E a moção 258/25 de aplauso à empresa Blocos e Blocos, por sua trajetória, sucesso, relevante contribuição ao desenvolvimento econômico e social do município de Bauru. Autoria: José Ranieri Neto. E todas as moções elencadas por esta presidência estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado todas essas moções, passaremos agora às moções destacadas. Moção 259/25, de aplauso ao Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e similares, de Bauru e região, Sindiceteb,
pelo jubileu de 40 anos de sua fundação, autoria Estela Alexandre Almagro. A referida moção está em discussão. Pede a palavra a autora e a terá regimentalmente por até 10 minutos. A fundação do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios está completando 40 anos em Bauru. E eles são autores ou parceiros de muitas lutas e de muita resistência. Então, homenageá-los nessa oportunidade, pelo jubileu de 40 anos, é mais do que direito, é quase uma obrigação. Eu vou fazer a leitura do texto que preparamos para essa homenagem. A entidade sindical é fruto da representatividade dos filhos e filhas da exploração, da miséria e do silêncio forçado dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, período em que o capital passou a dominar o tempo, os corpos e as vidas dos operários, e a união tornou-se o único instrumento para a resistência. Foi nas fábricas escuras e insalubres da Inglaterra, no século XIX, que a chama sindical começou a se acender, não como concessão dos patrões, mas como conquista de quem ousou dizer basta, tornando-se muito mais do que uma simples instituição de representação, mas uma expressão política da classe trabalhadora, um instrumento coletivo de enfrentamento do sistema econômico que ainda hoje tenta fragmentar e enfraquecer os e as trabalhadores e trabalhadoras. No Brasil, a história não foi diferente. O sindicalismo floresceu em meio à repressão, às perseguições e à censura, sendo combatido pelo poder econômico e controlado pelos governos que temiam sua força mobilizadora, mas resistiu, gerando frutos de conquistas e direitos a milhares de trabalhadores e trabalhadoras, preservando, assim, os interesses de cada categoria. A história da luta dos funcionários dos Correios não foi diferente, e fato que motivou, no ano de 1985, a fundação da primeira Associação dos Funcionários dos Correios de Bauru, inicialmente voltada ao lazer, vistas as privações decorrentes do regime militar, mas com caráter de representação na defesa dos trabalhadores. O cenário de perseguição alcançou o interior do Estado, fato que impunha cuidado com as ações da entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras, mas, com habilidade, favoreceram as entidades em prol da classe operária dos Correios. Com o advento da Constituição Cidadã, a liberdade de criar a representatividade formal da classe trabalhadora ratificou o histórico desempenhado pelos companheiros e companheiras do Correio, favorecendo, assim, a formalização do Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira dos Correios, Telégrafos e Similares de Bauru e região. A pressão da luta foi intensa, restando ao companheiro Chico, por estar à frente da entidade, maior cobrança, assim como aos demais que, junto a ele, vestiram a camisa desde os primórdios e pagaram caro por afrontar a estrutura da empresa, sendo destaque pessoas como Anésio, Gândara, Laércio, Cícero, Timóteo, o Bataiola, o João e tantos outros, que hoje deixaram os quadros da empresa de Correios e Telégrafos. Hoje vivemos em tempos em que o discurso liberal tenta desacreditar o valor da organização coletiva, enfraquecendo a voz trabalhadora, motivo pelo qual reitera-se a força em defesa dos sindicatos como consequência do Estado democrático, enaltecendo o sindical como voz da lembrança que o lucro tem um preço humano e que nenhum progresso é legítimo quando se constrói sobre a exploração de nenhum outro ser humano. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares de Bauru e região, pelo jubileu de 40 anos da sua fundação. Era isso, presidente. Ok, vereadora. A senhora quiser permanecer aí. A próxima é da Vossa Excelência também. A referida moção continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis se permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado. Moção 259/25. Passaremos à moção 260/25. De aplauso. A Escola Estadual Ernesto Monte, pelo jubileu de 90 anos de sua fundação, pelo trabalho de formação educacional da comunidade bauruense, autoria Estela Alexandre Almagro. A referida moção está em discussão. Pede a palavra a autora, Estela, vereadora Estela Alexandre Almagro, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Falar do Ernesto Monte fala de muita história, né? 10 minutos não daria para contar o tanto de história que tanto de nós poderia contar, ou porque viveu ou porque ouviu falar.
mas 90 anos é quase um século de existência. E aí nós fomos procurados por várias pessoas, tanto do quadro de estudantes, quanto do quadro profissional, dos quadros do magistério, e de famílias mesmo, que passaram, e até famílias que se formaram a partir de encontros do Ernesto Monte. Eu vou fazer aqui o texto que nós, com muita dificuldade, inclusive, criamos para fazer essa homenagem. 9 décadas é muita história para se contar em uma moção de aplauso. O processo de formação educacional transcende a prática da transmissão de conteúdos. Ele é a base para o desenvolvimento integral do ser humano, pois forma cidadãos críticos, conscientes e capazes de transformar a realidade do convívio social. Dinâmica que desperta a curiosidade, incentiva o pensamento reflexivo e promove valores éticos que sustentam uma sociedade mais justa e democrática. A educação é um instrumento de emancipação. Por meio dela, o indivíduo compreende seu papel social, político e cultural, conquistando a autonomia para intervir no mundo de forma responsável. É na escola, sobretudo, que se constrói o senso de coletividade, o respeito à diversidade e a capacidade de diálogo com o outro, elementos essenciais para a convivência em sociedade. Metodologia que trilhou o sistema educacional da Escola Estadual Ernesto Monte. Fundada em agosto de 1935, a instituição de ensino foi idealizada com o propósito de atender os jovens bauruenses com limitações financeiras para arcar com a mensalidade em instituições particulares, visto a restrição ao acesso da educação daquele período. No entanto, com a evolução do ensino, a instituição transformou-se em um centro de excelência que passou a ser disputada por alunos e alunas das classes sociais mais abastadas, tendo como critério de admissão um processo seletivo devido à alta concorrência para o ingresso, feito que assegurava um corpo discente de alta qualidade e consolidava a escola como a principal referência pública na nossa região. O apogeu da atividade escolar, conhecido como Anos Dourados, remonta à direção do professor Edésio Del Santoro, período que trouxe grandes transformações para o Instituto Educacional, com a criação de salas ambientes, instalação de quadras poliesportivas e minipistas de atletismo, bem como reforma e atualização de laboratórios de ciências e da biblioteca, benfeitorias que construíram com a qualidade do ensino da comunidade escolar. Referência educacional, a Escola Ernesto Monte coleciona em seu histórico grandes nomes que passaram pelos bancos da instituição, sendo referência Osiris Silva, engenheiro aeronáutico, ex-presidente da Petrobras e ex-ministro de Infraestrutura, Jurandir Bueno Filho, referência na área da arquitetura e urbanismo, Antônio Carlos Barbosa, ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete, os ex-prefeitos Tugangerama e Tideide Lima, bem como o ilustre Edson Arantes do Nascimento, nosso Rei Pelé, apelido que, segundo a história, teria adquirido pelos colegas do ginásio no período de estudos na Escola Jubilar. Com o início das suas atividades em uma sala emprestada na Praça Rui Barbosa, as dependências do ensino migrou para o prédio cito a Praça Dom Pedro II, paralela com a Rua Gerson França, imóvel que fora tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru, CODEPAC, através do Decreto Municipal 9912, de 11 de novembro de 2004, preservando assim as características arquitetônicas da edificação. Atualmente sediado na Praça das Cerejeiras, o patrimônio educacional guarda memórias que transcendem a função educacional, tornando um símbolo de qualidade e desenvolvimento para a história de Bauru, retrato de gerações que ali estudaram, ensinaram e cresceram, um olhar de gratidão ao passado que projeta o futuro. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à Escola Estadual Ernesto Monte, pelo jubileu de 90 anos de sua fundação e pelo trabalho de formação educacional à comunidade bauruense.
A referida moção continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 260/25 e assim nós finalizamos a ordem do dia e passaremos nesse momento às explicações pessoais. E o primeiro orador inscrito é o nobre vereador André Maldonado. Pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, de uma forma rápida, na verdade, é só para prestar um agradecimento, que eu não consegui falar na fala inicial, à deputada estadual Marina Elô. A deputada estadual enviou uma verba de R$300 mil para a Secretaria de Cultura, e essa verba veio para valorizar os artistas locais, aqueles que precisam de um recurso, aqueles que muitas vezes não são valorizados, e essa verba vai valorizar os artistas locais. Já tivemos uma reunião com o Roger Baruch, também junto ao gabinete da prefeita, e aqui fica a nossa gratidão à deputada estadual Marina Elô por ter enviado essa verba para Bauru, e nós, com esse recurso, vamos conseguir atender alguns projetos da cidade. Muito obrigado, deputada. Agradeço ao Edilson, a sua assessoria e a todos os envolvidos. Um grande abraço. Muito bem, agora o próximo vereador inscrito aqui para as explicações pessoais, vereador Edmilson Locadora, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, todos que nos assistem, nos acompanham. Primeiramente, eu quero aqui rapidamente já agradecer aqui todos os vereadores que aprovaram o projeto referente ao transporte do nosso município, a importância, e isso é interessante. Quando chega nessa casa, quando vai para o plenário, os vereadores entendem o que é bom para a população. Isso foi a prova hoje, viram que é um projeto deste vereador, como outros projetos de outros vereadores já foram aprovados aqui nessa casa, pensando na população. Mas por que eu estou aqui? Eu tenho um outro projeto aqui, do IPTU, que isenta do IPTU pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda. A entrada, 15/4/2024. Sabe o que esse projeto precisa? Do impacto financeiro. Sabe por que esse projeto não vai ser votado? Porque o governo não mandou. Está aqui. Então, por que eu estou falando dessa situação aqui? A taxa de lixo já chegou, já deu entrada na casa. Aí aqui, ó, que isenta o povo, quem mais precisa, com deficiência. Pessoal, aí, vamos deixar para depois, né? Por que é assim, gente? Vereador Natalino, eu queria entender, Natalino, por que na hora de pensar no povo, na hora de pensar no povo mais humilde, na hora de pensar no pobre, aí deixa para depois? A taxa já está aqui, ó. Já está aí. Olha aqui, ó, desde 2024. Sabe, então, eu pedi a palavra somente para falar isso. Sempre quando quer para ajudar o povo, eles dificultam. Eu queria entender qual é a dificuldade. O dia que o governo parar para ouvir os vereadores, e cada demanda aqui que os vereadores trazem nessa tribuna, cada projeto, cada fala, é sempre para ajudar a população. O dia que esse governo, apesar que já é 5 anos já, né? Falta só mais 3 anos, ouvir essa casa, vereador Elinho, pode ter certeza que faz a diferença. Mas, infelizmente, né? É o que eu sempre falo, eles não estão nem aí para o legislativo. A maior prova foi aqui a fala que a vereadora Estela trouxe até aqui na tribuna, lá no dia lá das entregas das chaves. Não tinha ninguém, nem do legislativo lá representando. É tipo assim, ó, o legislativo espera. E o legislativo é quem? É a voz do povo. Então é mais ou menos assim, ó, vereador Arnaldinho, o povo espera, o vereador espera. Deixa que nós aqui, ó, nós domina tudo. Muito obrigado, presidente.
Próximo vereador inscrito, na verdade, a vereadora Estela Alexandra Magro, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. TV Câmara, eu vou pedir para imediatamente já colocar o vídeo que nós separamos, por favor. Tudo bem com vocês? Aqui é a Sueli Rosinho, ao lado do nosso vereador Marcelo Afonso. Quero só me comprometer com vocês. Nós vamos trabalhar em equipe, não vou terceirizar nossos serviços. Sei que muita gente anda espalhando, fora de contexto, muitas coisas, tá? Mas nós estamos aqui para trabalhar com vocês, melhorar o que nós temos na casa. Lembra que eu havia dito? Estive ainda comentando com vocês sobre isso aí na frente, então tenho esse compromisso, tá bom, gente? E conto com vocês amanhã. 51 pode amanhã, 51. com certeza. Vocês Pode tirar, pode tirar. Confirmando, Você vê que 51 nem sempre é uma boa ideia. Mentiu. Novidade nenhuma. Mente que nem sente. Em mais de uma circunstância, mentiu sobre o DAI, mentiu sobre a Endurbe. Não vamos terceirizar nada. Vírgula, até que vocês digitem o 51 e me deem o poder da caneta. Aí eu vou dar-lhes uma verdadeira banana. E vou fazer o que eu quiser. O sentido dela de DAI é nosso e a Endurbe é nossa, é de propriedade particular. É minha, eu faço o que eu quiser. Chegou aqui a casa o PL 95 de 25. Vou falar para os vereadores que ainda não leram e vou dizer à prefeita: porcaria de projeto. Porcaria de projeto. Tão porcaria quanto o projeto da concessão que resultou neste pandemônio jurídico todo, que está expondo a cidade a uma situação de indefinição, o povo pagando ainda os 50% de taxa para o tratamento. Um projetinho porcaria que quer enfiar drenagem, onde todo mundo, pelo menos, quem olhou com seriedade para esse debate, sabia que não poderia. E nem tocou com as empresas judicializando a cidade, e o povo continua pagando a taxa. Agora manda essa porcaria, sem esclarecer coisa nenhuma, senhores. Eu não sei qual será a atitude da comissão da Casa, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. A primeira leitura que eu fiz é que vai dar muito trabalho para quem olhar para a redação. Vereador Neto, sem nenhum demérito à presença de Vossa Excelência, muito pelo contrário, Vossa Excelência enriquece o debate na casa, mas o vereador Segala vai adorar pôr a mão nesse projeto. Uma porcaria de redação, confusa, inexpressiva e a cara do que o governo quer fazer. Cheque em branco de novo. Projetinho em pouco mais de 10 artigos que transfere o poder, que somado à concessão do esgoto, isso sem falar da água, hein, que já está aí nos bastidores sendo tramado, sem nenhuma transparência e clareza. Nós estamos falando de mais de 9 bilhões de reais. E aqui não diz nada, senhores. Leiam. Chamou a base para apresentar videozinho, sessão da tarde, da tarifa do lixo, sessão da tarde, que não contou nada de real, engodo. Que todos tenham clareza sobre a responsabilidade que peço para esse parlamento de novo. De novo, porque ela quer exatamente romper com a palavra, que a mim não causa nenhuma surpresa, que já provei de forma inequívoca em muitos momentos, que fala, mas nem ela acredita, e é desmentida pelos próprios atos, e eu sou freiriana, viva de uma forma que o seu discurso encontre a sua prática, mas ela passou longe disso, e mandou esse projetinho mequetrefe, que não chegou nem mesmo acompanhada do dito estudo da FIP, não estabelece nenhuma diretriz sobre tarifa, não cria qualquer vínculo objetivo para que os senhores e nós todos aqui
A cidade, a imprensa, a sociedade, saiba para onde está sinalizando essa venda da Endurbe. Mas isso não vai acontecer sem resistência dos 150 trabalhadores, não só da coleta, mas também da limpeza pública. E processo de destruição, ele nunca vem sozinho. Começa a corroer por baixo, a estrutura inteira tende a ceder. É isso que ela quer, vender Bauru. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Venâncio. Abriu mão da palavra. Próximo vereador, vereador José Ranieri Neto, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Bem, rapidamente, presidente, só 2 menções. Na sessão passada, esqueci de dar boas-vindas ao vereador Zezinho, do Gás, então gostaria de dar boas-vindas ao vereador, dar boas-vindas também ao vereador Vela, que a gente conhece já há muitos e muitos anos, desde antes da vida pública. Lembrar com bastante tristeza do falecimento do Dr. Assaf Radba, acontecido nesse final de semana. Uma pessoa brilhante, um grande amigo meu e do meu pai, das épocas de Sociedade Hípica de Bauru. Meus sentimentos aí a toda a família, especialmente ao João Assaf, que toca a imobiliária fundada pelo seu pai, H2 Imobiliária. Lembranças também aí da H2 Churrascaria, também lugar que eu frequentei com meu pai quando eu era muito pequeno. Eu gostaria de pedir só para a TV Câmara soltar o vídeo que a gente deixou para ser passado agora. Sim, gente, o chafariz da nossa Praça Rui Barbosa está sendo removido. O chafariz faz parte de uma série de ações que a gente vem fazendo para a revitalização da região central da cidade como um todo, incluindo também a nossa Praça Rui Barbosa. E vocês sabem que essa fonte aqui, inúmeras vezes, a gente teve vários problemas, religamos ela, mas infelizmente ela é muito antiga, né? O pessoal furtava a fiação, em eventos, um risco absurdo para a população que caminhava aqui no entorno. Esse aqui é o nosso projeto de revitalização. A gente está tirando o chafariz, mas tem um projeto lindo a caminho. Um projeto lindo que vai ser licitado para ser uma fonte interativa, fora a iluminação toda da praça em LED também. Essa fonte interativa, onde era a fonte, mas vai ser uma fonte interativa para as pessoas poderem usar. Além da revitalização completa, gente, toda a substituição de piso, iluminação, enfim, vamos manter as árvores, vai ficar bem bacana, tá bom? Fora isso, tem tantas outras ações, como a revitalização do calçadão da Batista de Carvalho acontecendo, a vinda da Prefeitura de Bauru para a estação ferroviária, a revitalização dessa parte do asfalto aqui no entorno, iluminação de LED, por aí vai. E agora, dezembro, tem mais uma edição do nosso Natal em Campos, que vai acontecer na Praça do Barbosa, que a gente já está deixando ela bonitinha, com manutenção no dia, para a gente receber esse evento tradicional. E a gente vai seguir trabalhando com que resposta, gente, a nossa resposta sempre vai ser o trabalho. Acho que a gente tem bastante vídeo para mostrar da prefeita, né? Não foi o primeiro de hoje. Mas faz 1 ano isso daí já, viu, vereador Marquinhos? Então, eu não sei nem se o lixo que foi produzido ali na extração do chafariz, se ele foi jogado junto com o lixo que foi produzido da extração do calçadão antigo, está sendo jogado embaixo do viaduto. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é para onde foi esse lixo, e se essa licitação está em andamento, se ela ocorreu, se não ocorreu, se vai ter chafariz na praça de novo. Porque eu sou da época, vereador, que, só lembrando a vereadora Estela, o Liceu Noroeste completaria 90 anos também, uma fundação bem próxima do Ernesto Monte.
E eu vivi no centro da cidade a minha infância inteira, né? A gente ia na missa na catedral, ia almoçar na casa da tia Rosa, que era na Batista de Carvalho, e a Rui Barbosa, não existia calçadão na Batista ainda, e a Rui Barbosa era cheia de árvore, né? Era outra praça Rui Barbosa. Depois foi construído o calçadão, depois foi concretada a praça Rui Barbosa praticamente toda, né? Não tinha mais jacaré, o chafariz foi excluído, então um pouco da memória que a gente tem da infância foi retirada dali e sem colocar as devidas reformas no lugar. Então, só me despedir, não é o meu último dia hoje, mas semana que vem estamos aí. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo vereador, inscrito vereador Júlio César Aparecido de Souza, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, sobre a unidade básica de saúde do Jardim Europa, né, que eu falei que eu ia trazer aqui a resposta, né, e o nome também do responsável aí pelas manutenções das unidades de saúde, pela troca dos equipamentos médicos também, essa foi a informação que chegou para nós, é o senhor Claudemir, que é o responsável. Na UBS do Jardim Europa, já fica o meu convite, Claudemir, vou te mandar mensagem também daqui a pouco, mas o senhor já conversou com a minha assessoria. Então, a gente vai lá junto, para a gente ver de perto a situação lá da unidade. Melhorou? Sim. Eu, inclusive, apresentei as melhorias aqui na sessão passada, porém, tem mais coisas ainda para fazer. E só vou passar algumas coisinhas aqui que a gente tem que fazer a substituição naquela unidade. O biombo, que é como se fosse aquela parede móvel, né, que é para colocar ali no atendimento, né, para deixar o paciente ali à vontade, para que outras pessoas não passem aí, não tenham a visão, né, do que está acontecendo. A escadinha para subir nas camas. Pelo amor de Deus, gente, está tudo enferrujado aquilo lá. Foco de luz, aparelho de eletrocardiograma que falha, ele dá problema. Imagina, você vai fazer um exame lá com um aparelho de eletrocardiograma e o resultado não é preciso, porque é uma coisa velha que está lá. Balança, o estadiômetro, que é aquele aparelho para medir a altura de uma pessoa, enfim, e outras coisas aí que a gente tem que fazer a substituição. Mas o pior é que vocês já têm conhecimento disso. Eu não precisaria estar aqui passando essa situação, porque tudo isso já foi documentado pela própria unidade, enfim, desde o ano passado, ano retrasado. Mas a gente vai junto lá para a gente ver o que dá para substituir. Pessoal, aconteceu um acidente de trânsito, mais um acidente de trânsito, né, envolvendo um animal de grande porte lá na Avenida Elias Miguel Maluf. O animal morreu no veículo lá, pelas informações que eu tive, nenhuma pessoa se machucou, mas o animal morreu. E desde o início de agosto, eu estou falando com o chefe de gabinete, estou falando com a secretaria, estou falando com o governo, para enviar aqui para casa as modificações na lei, tanto para animal de pequeno porte, como para os animais de grande porte, para facilitar o trabalho das equipes de fiscalização, para dar mais força para a equipe de fiscalização e para minimizar esses problemas. Mas até agora, nada. Não vem nada para cá. E detalhe, tem a secretária adjunta, Sara o nome da secretária adjunta, que já recebeu essas documentações, agora há pouco mandou mensagem aqui para a minha assessoria, falando que perdeu, sumiu. As orientações, né, a ajuda que a gente está dando, pela nossa experiência, pela gente estar na rua o tempo todo, resgatando esses animais de grande porte, ajudando as pessoas, mas cadê a atenção? É descaso puro isso daí. Desde o início de agosto a gente está falando. E nesse período, quantos acidentes já aconteceram envolvendo animais de grande porte? Qual que é a dificuldade? Só de mandar para cá, para a gente votar nesse negócio aí, para alterar logo isso, para dar força para a equipe de fiscalização.
É só isso que a gente está pedindo. Mas o descaso, ele impera. Impera. E a gente vai começar a mostrar um monte de coisa, porque a gente se depara o tempo todo. E a gente está colaborando, está mostrando o melhor caminho, mas, infelizmente, não está tendo uma preocupação. Eu não vou falar dos animais, porque não está tendo preocupação nem com as pessoas que estão se envolvendo nesses acidentes de trânsito. Eu não vou falar dos animais aqui. Então, isso é muito sério, é muito complicado. Então, fica aqui mais uma vez a minha cobrança. Leonardo, mandei para você várias vezes, conversei com você várias vezes. Você não responde, não está nem aí também. Fica mandando convitinho aí no meu WhatsApp. Para, já não quero que manda mais isso para mim. Eu quero resposta para os benefícios para a população. É isso que eu quero. Não manda esses convitinhos, não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Claudemir Vela. Vai dar a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Ficou pendente uma fala minha aqui, eu queria fazer umas colocações ainda. Eu estou preocupado com algumas coisas que estão paradas no nosso município aqui. Houve uma compra aí de 16 prédios, né, da escola, né, para ampliar a rede escolar, e a gente precisa cobrar o que está acontecendo com esses prédios aí, né? Porque até o momento a gente sabe que não foi possível usar para aumentar as vagas aí, usar como a rede escolar, tanto para a creche como para a escola normal. Então, assim, a população queria saber, né, quer saber, né, desse custo aí de 35 milhões na compra desses prédios, o que será feito desses prédios aí. Tá? Também está parada aí a questão do piso do magistério, né? Piso da enfermagem e piso do magistério, que até agora também não teve nenhuma decisão desses atrasados aí, que já foram decretados para ser pagos aí, retroativo, pelo menos da educação, né? E também o nosso plano municipal de educação, parece que já está desatualizado e tem que ser novamente revisado e atualizado aí, de acordo com as normas aí novas do Plano Nacional de Educação. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador Manuel Afonso Lozila, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve. Senhor presidente, eu, nessa explicação pessoal, vou apenas trazer à população as informações, né, que, obviamente, chegam até nós e o que nós seguiremos a respeito do projeto de lei, onde a prefeita envia à Câmara Municipal, e deu entrada hoje, um pedido de autorização para fazer uma parceria público-privada em relação à coleta, destinação, enfim, do lixo. Confesso que ainda não li o projeto, não tive essas informações, mas, né, como foi muito citado aqui pelos colegas vereadores, vereadora, em relação à entrada desse projeto, e até mesmo pelo Poder Executivo, em relação à necessidade de aprovação desse projeto na Câmara Municipal, é importante a população saber que hoje, de fato, deu entrada esse projeto. Amanhã, ele passa pela Comissão de Justiça, onde será analisado sua redação, o seu conteúdo de legalidade e constitucionalidade através de um relator que ainda será designado. Então, nós temos que fazer uma análise muito minuciosa, né, pois a informação que se tem e todos os detalhes passados na apresentação inicial ainda são poucos perto daquilo que nós precisamos decidir, perto da responsabilidade que nós temos de análise e decisão. Então,
é um projeto que certamente será aprofundado, afunilado, né, olhado no detalhe por cada um dos vereadores. Enquanto presidente da Comissão de Justiça, né, eu, a princípio, né, vamos designar um relator, mas também, já e desde já, vou querer entender melhor esse projeto, como membro da Comissão de Justiça. Então, é importante destacar que já vou convocar uma reunião pública da Comissão de Justiça, quero ouvir, né, a secretária do Meio Ambiente, quero ouvir, né, também o secretário de Governo, chefe de gabinete, secretário de Finanças. É importante nós termos essas informações, porque eu não estou falando aqui que eu sou contra qualquer tipo de parceria público-privada, mas nós precisamos ter detalhes, informações e, principalmente, inovações. Nós precisamos que qualquer projeto que aqui dê entrada, ele precisa trazer novidade, inovação e benefícios para a população. Nós já tivemos, no passado, e os vereadores mais antigos aqui sabem, nós tivemos a possibilidade de analisar um projeto semelhante a esse, que imputava a taxa de lixo, né, ao munícipe, mas nós não ficamos, naquela ocasião, convencidos de que o modelo apresentado traria realmente benefícios e inovação aos munícipes. Pode ser que, dessa vez, nós tenhamos um cenário diferente, tenhamos novidades, tenhamos novas tecnologias, tenhamos um cronograma adequado de implementação, né, de tratamento, de uma nova usina de lixo, enfim, tudo aquilo que foi falado, nós queremos ver no detalhe. Por quê? Porque nós entendemos que qualquer tipo de parceria público-privada tem que ser bem desenhada, bem definida e, principalmente, trazer melhorias, inovações e benefícios para a população. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante deixar claro para a população. Não tem nada ainda decidido, definido pelos vereadores. Os vereadores fazem o papel aqui de análise e refinamento e, obviamente, prosseguimento dentro das comissões até chegar no plenário, e aí é a votação de mérito de cada um que se sentiu convencido ou não do respectivo projeto. Então, acho que é importante deixar isso claro, que amanhã o projeto chega à Comissão de Justiça, juntamente com os membros, nós vamos fazer a leitura inicial, vamos conjuntamente chamar uma reunião pública para que a gente possa entender detalhes e aí sim dar um pontapé inicial na análise, que é muito importante, de uma responsabilidade muito grande, nós estamos cientes disso, para todos nós, membros da Câmara Municipal e principalmente da Comissão de Justiça. Senhor presidente, era só esse esclarecimento inicial e pontual. Muito obrigado. Ok, excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador Marcelo Roberto Afonso, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Márcio Teixeira, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa tarde, presidente Marcos, vereadores. Seria uma fala só de agradecimento, mas antes não tem como de elogiar Vilma Nelozila. Obrigado, em nome desse vereador aqui, e acho que de todos, pela reunião que será marcada aí sobre a concessão e a tarifa de lixo. Obrigado. É isso aí que faz a diferença, o diálogo, o debate. E também falando em nome aí do vereador Hélio. O Hélio, é só para agradecer o Elinho. Elinho, não tem como deixar desse vereador, e até em nome do meu amigo e companheiro de partido, o atendimento, Hélio, que a gente teve junto ao Ministério Público Federal, do procurador Fábio e procurador Pedro Machado, junto, a gente estava com o comandante Cato, e vai começar uma construção de uma coisa muito boa para Bauru. Mas eu quero desejar, viu, o presidente da casa, como fomos bem atendidos pelo Ministério Público Federal. Tá? Obrigado a todos e boa tarde. Muito bom, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos.
Senhor presidente, minha fala, a explicação pessoal foi não conseguir concluir os assuntos, né, na minha primeira fala ordinária. Bom, os vereadores que me antecederam, principalmente aqui, pontuando o vereador Manelo Zila, presidente da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa, Legislação, sobre ampliar essa discussão sobre esse processo da concessão. Eu entendo que nós precisamos avançar, mas eu acredito que uma gestão, vereadores, pública, eficiente, ela trabalha sempre dentro de uma linha de planejar as suas ações com transparências e também com a participação popular. Este vereador está tranquilo quanto a essa questão em si, porque não vou aqui chover no molhado e nem dizer para os senhores e para a senhora e aqueles que nos acompanham. Vivenciamos situações muito grotescas, vamos dizer assim, né, para não falar outra coisa, que tem ocorrido aqui no Poder Legislativo e que hoje ainda esperamos, né, com que a Justiça decida. A exemplo do próprio tratamento de esgoto, né? Eu sei que realmente o governo tem procurado fazer um esforço, mas que esforço é esse? De que forma que é essa? Porque sendo que realmente todas as decisões aqui impactam, né, na comunidade. E eu estou aqui porque aqueles que me confiaram fizeram com que eu retornasse. E por isso que eu digo para o governo e para todos com muita tranquilidade. Nós entendemos que existe uma lei de 2020, que é a Lei 14.026, que é o novo marco regulatório do saneamento básico. Nós entendemos, mas precisamos discutir. Mesmo porque essa lei ela já aponta que, em relação ao presidente, a tarifa pode ser por tarifa, né, de uma certa forma, mas, de qualquer maneira, que tarifa é essa? Já foi. Eu fui convidado, fiz questão de estar naquela reunião que a senhora prefeita apresentou para os vereadores presentes lá. Mas uma coisa muito rápida, né? Mesmo porque, quando eu fiz lá o meu apontamento na oportunidade, a cobrança realmente dessa taxa apresentada pelo município é de R$ 3,00 por pessoa. Uma casa que mora 4 pessoas são 3. Uma casa que mora 10 pessoas são R$ 30,00. Então, assim, está muito vago, muito aberto. Eu acho que precisamos discutir isso, aprofundar. Eu tenho certeza que, tramitando as comissões aí de Justiça, Economia, Meio Ambiente, né? Este também, presidente da Comissão Interpartidária, gostaria de administrar, né, uma comissão que representa todos os partidos representados aqui na casa, também abrir realmente essa discussão, porque eu estou sendo já cobrado, estou recebendo e-mails, estou recebendo mensagem, e a gente precisa discutir isso com muita serenidade, é uma coisa muito séria, tá? Porque nós temos desafios, nós temos problemas. E outro assunto, se tratando, não perder de vista, a entrega dessas novas casas, ali naquela região norte, vereador Marcelo Afonso. Nós temos problemas. O município continua agindo, né, fazendo os mesmos vícios como antigamente. Eu moro naquela região ali, norte, na Pousada da Esperança, há algum tempo, desde quando foi inaugurado o núcleo habitacional Nova Bauru, que sem uma creche, sem um posto de saúde, a mesma coisa que o governo continua fazendo. E tem muitos moradores que eu creio, sim, para os senhores e para a senhora vereadora, está cobrando, inclusive essa semana eu vou realmente fazer uma visita em loco, porque tem alguns moradores que realmente já estão agendando comigo essa visita. Como que fica o transporte público para essas famílias? Como que fica o atendimento na área da saúde, que é de responsabilidade do município? E nós, vereadores, temos que cobrar. Como que fica a coleta de lixo,
que as pessoas estão realmente indagando. E muitas das vezes é isso. É tentar ao máximo, quando entregar algo à população, que se não 100%, senhor presidente, só para concluir, mas pelo menos 95% contente. Tá? Mas eu teria muito mais algo realmente a acrescentar, mas o meu horário já expirou, eu agradeço. Vocês são a todos. Obrigado, excelência. O próximo e último orador inscrito, o vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, eu vou começar pedindo para a TV Câmara passar um vídeo para mim. Vídeo número 1, Câmara, por favor, TV. Aqui no Jardim TV, ninguém aguentava mais. Isso aí é um problema. Quero compartilhar com vocês. Alguns vereadores me acompanharam também. Rua Wakiti Adachi. Ou Parque TV, como você quiser nomear. Os moradores dessa rua já não aguentavam mais a situação crítica que apresentava essa rua. Erosão, dificuldade de acesso, alagamentos, problemas na época da chuva. Nós pedimos ações pontuais, ações diretas, que pudessem ajudar a população a ter mobilidade e ter o seu direito garantido. Não é o ideal, mas foi aquilo que nós conseguimos no momento. A Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o gabinete da Prefeitura, fez esta melhoria provisória por aqui. Nós estamos pedindo raspa asfáltica, se for possível, para tornar essa rua transitável e um corredor de água que não destrua as casas e nem crie erosão. Não é possível a raspa, estamos pedindo o resto de concreto para tornar o lugar menos suscetível a erosões. Tudo isso nós estamos pedindo. Obrigado, pode cortar. Isso é um pedido não é só do pastor Bira, é de alguns outros vereadores. E isso não aconteceu. Nós estamos esperando e a população já não aguenta mais. Ação emergencial é ótimo, resolve por um tempo. Eu não sei como é que está lá depois das chuvas que a gente teve nesse final de semana. Graças a Deus pela chuva. Eu quero aqui também parabenizar a vereadora Estela pela realização da audiência pública e também ao vereador Lozila, que foi relator e está como relator da comissão temporária. Eu só espero não termos perdido todo o tempo, porque agora, naturalmente, nós teremos apenas uma palha, uma pequena noção daquilo que poderíamos ter aqui e ainda não temos. Então, eu espero que todo esse aparato com audiência pública e tudo mais possa sensibilizar o Ministério da Infraestrutura, o Governo Federal, para que Bauru seja incluído nesse processo. Também parabenizar o vereador Júlio César e a Comissão de Saúde Animal também, de prevenção, para que realmente são coisas simples, gente. Não tem nada de bicho de 7 cabeças. E agora está funcionando, as pessoas estão muito felizes por isso. Eu queria só citar algumas situações. Vereador Lozila, eu não esperaria menos do que isso do senhor. Não esperaria. Porque eu tenho certeza que o senhor vai tratar com responsabilidade o assunto. E vou aqui sugerir, como membro da Comissão de Justiça, que nós façamos um plebiscito na cidade, porque agora dá tempo de fazer. Que nós possamos fazer uma audiência pública, ou várias audiências públicas, para a gente poder ouvir a população que vai pagar a conta. Então, eu sugiro que, mesmo que a gente faça a reunião aqui que é da nossa pertinência, que nós chamemos a população para responder. A população precisa responder. Saber o que a população pensa a respeito. Porque não é só o meu celular que está recebendo, não é, vereador Natalino? Não é, vereador Marcelo? E aí, a batata quente, presidente, cai nas nossas mãos. Então, ouvir a população é o mínimo que essa casa pode fazer. Nós podemos, sim, convocar um plebiscito, nós podemos fazer aí uma enquete, a Câmara no seu bairro, vai uma situação aí para o senhor democraticamente analisar, a Câmara no seu bairro. Sabe por quê?
Porque vocês não podem me chamar quinta série aqui. Eu fiz, na época da estação de tratamento de esgoto, um plebiscito no meu bairro. Eu fiz lá. 80%, presidente, dos moradores do bairro que participaram da nossa audiência pública foi contra o vereador Alim. Ficou bravo. Falou, por que eu elegi você, pastor Bira? Então, não é simplesmente vai que vai. Não funciona dessa maneira. Então, fica aqui minha sugestão, gravada, inclusive vou correr aqui, mas fica aqui a minha sugestão, um plebiscito, uma audiência pública ou várias audiências públicas, para que a gente não fique com a batata quente na mão e depois quebre a cara no futuro, tendo que cumprir uma sessão que invada a madrugada. Obrigado, Deus abençoe a todos, ótima semana. Obrigado, Excelência. Muito bem, senhores vereadores, nós chegamos ao final da 40ª sessão ordinária, no dia 3 de novembro de 2025. Nós passaremos nesse momento, em atendimento ao requerimento do vereador Manuel Afonso Luzila e o Arnaldo Ribeiro. Guardaremos agora um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao senhor Onísio Ludgero da Silva. Ludgero. Aqueles que podem, por favor, todos em pé. Muito bem, senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 40ª sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2025, às 17h48. Tenham todos uma semana abençoada.